Temos aqui 4 pós brancos, todos danosos para a nossa saúde. Qual delas você acha que é mais perigoso para a nossa saúde? Com certeza você vai afirmar que é cocaína. E eu digo que não. Porque a cocaína, todos nós temos consciência de que ela faz mal para a nossa saúde. Enquanto que o sal, se fosse o sal integral, seria muito bom para a nossa saúde. Mas sendo sal refinado, ela é apenas o cloreto de sódio, ou seja, sem nenhum tipo de minerais que tinha originalmente. A farinha, sendo refinada, ela perdeu todas as vitaminas, todos os minerais, restando apenas o carboidrato e uma proteína chamada glúten, que é altamente inflamatório. Mas o mais perigoso de todas elas é o açúcar refinado. Por quê? Porque além de gostoso, ela vem disfarçado de doce. Se você ler esse livro, Sugar Blues, lançado em 1975, ele mostra o quanto o açúcar é danoso para a nossa saúde, dizendo também que ela é tão viciante quanto o uso de drogas e de bebidas alcoólicas, e é a principal causa da obesidade e todas as doenças degenerativas que nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Açúcar ou doce amargo é o tema desse vídeo. Como dizia sua mãe, não aceite doce de estranhos e nem de conhecidos. Entre 1800 e 2004, a produção mundial de açúcar aumentou em 469 vezes mais, enquanto que nesse mesmo período a população aumentou apenas 8 vezes mais. Isso é uma das principais causas que está levando as pessoas à obesidade, à perda nutricional, principalmente de vitaminas e minerais, às doenças crônicas, alterações hormonais, às alergias alimentares, assim como a baixa do sistema imune e levando a doenças crônicas, como por exemplo o câncer. Nos Estados Unidos, nos últimos 25 anos, em média a população aumentou 11 quilos no seu peso, levando à obesidade. E isso nós chamamos de síndrome metabólica, que é um conjunto de condições que leva ao risco de morte. Doenças cardiovasculares, resistência à insulina, pressão alta e dislipidemia, ou seja, triglicerídeos em alta e o HDL, por exemplo, em baixa. Esses sintomas levando a todos os outros problemas degenerativos. E por causa dessa síndrome metabólica, por causa dessa epidemia, a geração atual é a primeira na história prevista para ter uma expectativa de vida mais curta do que a geração anterior, porque até então, a cada geração a expectativa de vida aumentava. Infelizmente, nessa geração, a previsão é de que vai viver menos. Esse açúcar que nós conhecemos, ela principalmente provém da cana do açúcar. Então, quando você extrai o suco da cana, ela se transforma inicialmente em melado, e depois vem o açúcar mascavo, que depois no processo de refino se torna o demerara, e finalmente vem o açúcar que nós conhecemos como açúcar de mesa. Quanto mais processos ela sofre, menos nutrientes ela vai ter. Portanto, se você utilizar como adoçante o açúcar mascavo, além dela ter a glicose, que funciona como combustível do nosso organismo, ela ainda tem vitaminas, ela ainda tem minerais, alguma fibra e um pouco de proteína. Quando começa o processo refino, ela já perde um pouco menos, e aí vem o intermediário que nós chamamos de demerara, já tem menos nutrientes. E finalmente vem o açúcar refinado, que ela já perdeu completamente todas as vitaminas, todos os minerais, tem simplesmente a sacarose. E quando nós falamos de açúcar, ou a glicose, aquele que funciona como combustível para o nosso organismo, nem todo açúcar é doce. Então, muitos dos alimentos que nós consumimos também viram açúcar, não é? Então, são alimentos que se transformam em açúcar no sangue. Aquela torrada que você come de manhã, né? Que seja a fécula de mandioca, tapioca, os sucos em caixinhas, né? O pão integral, o milho, mandioquinha, macarrão, cerveja, farelo, tudo que vocês possam imaginar em relação a esses alimentos
ela também vira açúcar no nosso sangue. Portanto, não é só o doce que vira glicose no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, esse açúcar que nós usamos do dia a dia, o açúcar de mesa, ela é sacarose proveniente da cana-do-açúcar. Essa sacarose, ela é constituída de uma parte de frutose e glicose. Quando nós consumimos o arroz, né, a farinha que fazemos o pão, por exemplo, ela está em forma de amido. Esse amido, quando entra no nosso aparelho digestório, então essa digestão vai transformar esse amido inicialmente em maltose e depois vai se tornar em glicose. Finalmente, todos os carboidratos, eles acabam se tornando açúcar no nosso organismo. Quando você consome leite ou laticínios, ela tem a lactose, que é o açúcar do leite. Mas no nosso organismo, ela transforma inicialmente em galactose e depois a galactose também se transforma em glicose. Ou seja, se você perguntar para tudo que é carboidrato, quem você quer ser quando crescer, todos vão falar glicose. Todos acabam se tornando açúcar no nosso sangue. O problema de nós consumirmos esses açúcares refinados, o arroz beneficiado, ou a farinha refinada, é que todas elas perderam todas as vitaminas, todos os minerais, as proteínas e restou apenas o carboidrato ou a glicose. Ou seja, elas são calorias vazias. E quando nós consumimos calorias vazias, primeiro, o pico glicêmico é muito alto. E segundo, é como se você estivesse abastecendo o seu carro de gasolina. Mas para o seu carro andar, não basta você colocar gasolina no seu tanque, se você não tiver como queimar esta gasolina, não é? Então, nós precisamos de diversos outros ingredientes. Portanto, as pessoas que fazem uso frequente de alimentos refinados e beneficiados, é fundamental que você faça uma reposição desses nutrientes. Quando nós adquirimos o açúcar proveniente da cana, que é a sacarose, e a sacarose, como já falamos, é glicose mais frutose, essa frutose, que é o açúcar dos vegetais, das frutas, inicialmente você deve pensar, bom, como ela vem da fruta, deve ser ótimo para a nossa saúde. Mas não. A frutose, ela é metabolizada como se fosse uma gordura. Quando você consome a fruta que tem a frutose, essa frutose vem junto, por exemplo, fibra, que faz com que você absorva essa frutose aos poucos. Isso faz com que o teu organismo consiga metabolizar e eliminar, se for o caso, tranquilamente. Mas quando nós consumimos a frutose pura, sem as fibras, e principalmente quando você consome alimentos processados, ultraprocessados, que usa esse xarope de milho que é alta frutose, a quantidade de frutose que entra no seu organismo é tanta que vai trazer diversos prejuízos. E o único órgão que aceita a metabolizar ou receber essa frutose é o teu fígado. Então você vai sobrecarregar o seu fígado. As consequências de uso desse xarope de milho de alta frutose, que está ali em grande quantidade, por exemplo, nos refrigerantes que você toma, em todos os alimentos processados, ultraprocessados que estão ali no mercado, todos são adocicados com xarope de alta frutose. Isso leva ao ganho de peso, frutose aumenta teu ácido úrico, ele leva à perda da massa óssea, ele leva à resistência insulínica que pode virar diabetes, intolerância à lactose, o aumento do colesterol e dos triglicerídeos, o aumento da pressão arterial e também a lesão no seu fígado. Então nós temos que procurar reduzir o consumo desse adoçante que é a frutose. O mel, por exemplo, assim como o xarope de agave, é um bom adoçante comparado com o açúcar comum, porque ela também tem vitaminas, tem diversos minerais, mas ela também contém frutose. Portanto, o uso também não deve ser exagerado. Quando consumido com moderação, a xarope de agave, assim como o mel, pode ser uma alternativa mais saudável do que o açúcar que nós conhecemos, porque ele tem um baixo índice glicêmico. No entanto, o consumo excessivo de frutose, mesmo de fontes naturais, como o xarope de agave, o mel, pode ser danoso para a nossa saúde. E também temos os adoçantes
que são os adoçantes artificiais, conhecido também como edulcorantes. 10 a 15% de todo adoçante utilizado no mundo vem de adoçantes artificiais, principalmente o aspartame, a sacarina e a sucralose. No caso da sacarina, ela é proveniente do tolueno, que é utilizado para produzir detergentes, medicamentos, tintas e também esse adoçante. Ela foi desenvolvida em 1879, mas por ser 500 vezes mais doce que o açúcar, então ela foi usada como adoçante. Mas em 1912 ela foi banida do mercado por trazer muitos problemas de saúde. Mas no entanto, 2 anos depois ela voltou para o mercado. E aí temos o aspartame, que normalmente vem associado com o ciclamato. O ciclamato inicialmente era um remédio para combater a febre, ou antifebril. Foi lançado em 1950, mas foi banido em 1969 por trazer diversos problemas, principalmente tumores na bexiga e diarreia crônica. Mas ainda hoje, mais de 53 países vendem adoçantes à base de ciclamato. E no caso do aspartame, que é usado em mais de 6 mil produtos que estão no mercado, ela é constituída de metanol, ácido aspartico e fenilalanina. Esse metanol, no fígado, ela se transforma em formaldeído. É um gás que afeta as nossas mucosas. Esse ácido aspartico contribui para problemas de Parkinson, Alzheimer, porque ela pode afetar via hipotálamo, assim como a presença da fenilalanina. Isso pode levar a retardo mental em pacientes com o problema da fenilcetonúria. Quem consome bebidas de 0 calorias, ela tem metanol. Lembrando que a Agência Internacional de Proteção da Saúde, eles recomendam no máximo de 7 a 8 miligramas de metanol ao dia. Mas uma latinha desses 0 calorias tem em média 16 miligramas de metanol. Efeitos potenciais do aspartame: sintomas neurológicos, transtornos do seu sono, problemas gastrointestinais e sensibilidade individual, que é o problema da fenilcetonúria. E temos ainda o adoçante sucralose, que é o adoçante mais vendido, por exemplo, nos Estados Unidos e creio que no mundo inteiro também. Essa sucralose ela foi desenvolvida em Londres, onde estavam desenvolvendo um novo tipo de inseticida. Quando ficou pronto, o químico indiano falou para o teu chefe inglês: ficou pronto. E o inglês falou: test it, ou seja, teste. E o indiano, ele entendeu taste it, ou seja, prove. E aí ele, para provar inseticida, mas como é o chefe que está mandando, ele provou, tomou. Ele falou: é muito doce. Então ela foi registrada como um novo adoçante. O uso da sucralose pode comprometer o crescimento das crianças e adolescentes. Ela também inibe a produção das células vermelhas, ou seja, da sua hemoglobina, atrapalha demais as funções hepáticas, diminui a função do timo e aumenta a degeneração adrenal. Reduz os níveis de tiroxina, comprometendo o funcionamento da sua tireoide e pode provocar calcificação nos seus rins. A sucralose ela pode depletar os minerais magnésio e fósforo e pode levar ao crescimento anormal dos ovários. Diminui o volume urinário e pode contribuir para a formação de cataratas. Essa sucralose em alta temperatura libera gases venenosos. Portanto, usar sucralose em alimentos que vão ao forno pode ser altamente prejudicial. Além disso, nós temos os adoçantes, que são os polióis, como xilitol, manitol, que é um adoçante natural, mas que se você usar em grande quantidade, ela pode perturbar as suas bactérias do seu intestino, ou seja, da sua microbiota. E nós temos um adoçante, que é o stevia, que é altamente nutritivo, ele pode regular sua glicemia, reduz a pressão arterial, protege contra a cárie dentária, melhora a atividade mental, diminui o consumo de álcool e tabaco. Não é? Então, adoçante excelentes. Portanto, dos adoçantes que nós temos no mercado, quais são as mais aceitáveis? Inicialmente o açúcar, de preferência o mascavo e o demerara, assim como o mel, em doses adequadas,
o xarope de arroz, que tem baixo índice glicêmico, e temos o stevia. Depois eu recomendaria os polióis, o sorbitol, o manitol, o xilitol, e aquelas que não são recomendadas, a frutose, né? E as inaceitáveis são os adoçantes artificiais, como o aspartame, sacarina e sucralose. Mais informações sobre saúde, ou se você necessitar de suplementos para quem está habituado a comer açúcar refinado, farinha refinada, arroz beneficiado, está com deficiência de nutrientes, faça uso da suplementação. Nesse site você vai encontrar diversos vídeos falando sobre diversos temas sobre saúde. Muita saúde para você.